Você diz que não tem tempo. Repete isso tantas vezes que a frase já sai automática, sem reflexão, sem peso. Ela aparece quando algo exige coragem. Quando uma conversa precisa acontecer. Quando uma escolha precisa ser feita. Quando uma mudança começa a se desenhar no horizonte. Não tenho tempo. Essa frase encerra o assunto. Fecha a porta. Silencia o incômodo. E, por fora, parece razoável. Parece adulto. Parece responsável. Mas, por dentro, você sabe, não é o relógio que está em falta. É a decisão que está sendo evitada. O tempo não negocia. Ele não desacelera porque você está confuso, cansado ou com medo. Ele passa com a mesma frieza todos os dias. A diferença nunca esteve na quantidade de horas, mas no que você faz quando percebe que precisa escolher. Porque escolher muda tudo. Escolher cria um antes e um depois. Escolher expõe. Escolher tira você do território confortável da justificativa eterna. E isso pesa. Decidir cansa. Não fisicamente. Mentalmente. Emocionalmente. Decidir exige encarar o fato de que nem todas as portas podem permanecer abertas. Que manter todas as opções vivas é uma ilusão. Toda decisão real mata possibilidades. Mata versões imaginárias de futuro que só existiam porque nunca foram testadas. E abrir mão dói. Dói aceitar que algumas vidas nunca serão vividas. Por isso adiar parece tão atraente. Adiar preserva a fantasia. Adiar mantém tudo suspenso. Enquanto nada é decidido, tudo parece possível. É nesse ponto que o tempo começa a escorrer pelos dedos. Não de forma dramática. Não com grandes tragédias. Mas em pequenas concessões diárias. Um dia a mais sem decidir. Uma semana a mais esperando clareza. Um mês inteiro dizendo que agora não é o momento certo. E nada parece errado. A rotina continua. As contas são pagas. As pessoas ao redor seguem suas vidas. Só você sente aquela pressão silenciosa, quase invisível, de estar ficando para trás. Você não está parado por falta de tempo. Está parado porque sabe que, depois da decisão, não haverá mais onde se esconder. Enquanto não decide, sempre existe um culpado externo. O trabalho. A família. A falta de dinheiro. A falta de apoio. As circunstâncias. Mas no instante em que você escolhe, a responsabilidade muda de lugar. Ela cai inteira no seu colo. E isso assusta. Existe medo de errar. Medo de investir energia em algo que pode não dar certo. Medo de descobrir que o fracasso não foi causado por fatores externos, mas por limites próprios. Existe medo de falhar e ter que conviver com esse fracasso sem desculpas. Existe medo de descobrir que, mesmo dando tudo de si, o resultado pode não ser o esperado. E, para evitar esse confronto, você adia. Chama medo de falta de tempo. Chama insegurança de planejamento. Chama fuga de prudência. Quando você evita decidir, parece que tudo continua em aberto. Parece que ainda existe controle. Parece que nada foi perdido. Mas isso é apenas a superfície. Porque, na prática, algo já está sendo perdido todos os dias. Energia. Clareza. Autoconfiança. Cada adiamento enfraquece um pouco mais a sensação de direção. E sem direção, qualquer esforço parece pesado demais. Enquanto você hesita, a vida não para. Ela não aguarda sua coragem amadurecer. Ela decide por você. Decide mantendo você exatamente onde está. Decide repetindo os mesmos dias, as mesmas frustrações, as mesmas conversas internas. E quase sempre escolhe o caminho mais confortável no curto prazo e mais caro no longo prazo. Não por crueldade, mas porque a inércia sempre vence quando ninguém assume o comando.
Decidir não é sentir certeza. Certeza é rara. Muitas vezes, ela só aparece depois que você age. Decidir é aceitar agir mesmo com dúvida, mesmo com receio, mesmo com desconforto. É entender que esperar confiança total é outra forma sofisticada de adiamento. O desconforto da decisão é imediato. Ele aparece no corpo, na ansiedade, no medo. Já o desconforto de não decidir é lento, silencioso. Ele se acumula sem fazer barulho, até se transformar em arrependimento. Você perde semanas quase sem perceber, depois meses, depois anos. E não existe um momento exato em que tudo desmorona. Existe apenas aquela sensação estranha de estar cansado sem saber exatamente do que. Cansado de tentar. Cansado de pensar. Cansado de sentir que está sempre começando, mas nunca avançando. Não foi o tempo que faltou. Foi a decisão que nunca veio. Existe um momento em que a mente começa a racionalizar o atraso. Talvez não fosse para ser. Talvez eu não tenha nascido para isso. Talvez outras pessoas tenham mais talento. Essas frases surgem para aliviar a dor de não ter escolhido. Elas protegem o ego. Mas também selam o ciclo da estagnação. Porque transformam uma decisão evitada em uma identidade permanente. Você já sabe o que precisa ser feito. Não em detalhes técnicos, mas em essência. Existe uma escolha que volta repetidamente à sua mente. Um assunto que você evita. Um passo que você contorna. Sempre que o silêncio aparece, ele surge. E você o empurra para depois. Não por falta de clareza, mas por falta de aceitação do preço. Toda decisão cobra algo. Cobra conforto. Cobra aprovação. Cobra segurança temporária. Cobra versões antigas de quem você é. E enquanto você continuar fingindo que o problema é tempo, continuará protegendo o medo e sacrificando o futuro. O relógio não vai parar. A vida não vai pausar. O custo de não decidir continuará sendo pago diariamente, mesmo que você finja não ver. Em algum momento, você terá que escolher. A única variável é quando. Agora, com desconforto consciente. Ou depois, com arrependimento acumulado. O tempo não está te faltando. Ele está passando. E a decisão continua esperando.